Olá, bem-vindos a um novo quadro aqui do Você Podcast, onde a gente vai estar trazendo alguns clientes aqui da agência para estar falando sobre o negócio deles, sobre utilidade pública, enfim. E para estrear esse quadro novo, a gente está aqui com o Dr. João Maria Ferreira, cliente aqui da agência. Ele é professor de medicina aqui da FESO já há muitos anos, tem um currículo aí bem grande, ele é sócio fundador da Clinoft, que é a Clínica da Visão aqui em Teresópolis, que é o nosso cliente aqui de hoje. Então a gente vai aí para a nossa abertura e quando voltar já vou estar aqui num bate-papo com ele. Doutor João, pode me falar alguns mitos e verdades sobre a visão, sobre a saúde ocular, alguma coisa assim? Olha, mitos e verdades são muitos, né? O grande problema, às vezes, é você detectar esse tipo de patologia que a pessoa tem. Mas, na verdade, uma criança, por exemplo, que apresente um problema visual, e muitas vezes acontece isso no nosso consultório, crianças com 6, 7 anos de idade, em que os pais nunca observaram o filho, não por uma questão de desleixo, mas porque o filho vê bem de um olho e vê mal do outro. Então a criança nunca se queixou e os pais também nunca notaram nenhum problema visual na criança. E às vezes você vai já tarde demais, porque o olho, depois de um certo tempo, nós consideramos a idade ortótica até os 8, 10 anos de idade, ele já definiu a visão. Se não for corrigido a tempo, esse olho vai ser sempre um olho deficitário. Então é muito chato falar para um pai e para a mãe que aquele problema do filho não tem mais solução. Então o ideal é você realmente procurar observar se a criança fecha um olho para poder ver melhor ou não, né? Porque o adulto geralmente ele se queixa, né? Se tem algum problema ele vai reclamar, mas a criança não. Então para mim essa é o grande problema, tá? Agora, você liga o Instagram ou qualquer outra plataforma e vê lá um óculos revolucionário que vê tudo, sem fazer exame. Sinceramente, tá? Realmente isso aí é um mito, né? Não é verdade, tá? Então as pessoas acabam comprando e acabam se desiludindo com a situação. Outra coisa são os medicamentos. Os suplementos, por exemplo, é muito comum. No outro dia houve um escândalo muito grande em que uma pessoa se dizia médica, professora, psicóloga, cientista, farmacêutica, e no final as pessoas começaram a notar que os medicamentos que ela fazia publicidade, que eram diversos suplementos, eram feitos pela mesma pessoa, onde ela se dizia em várias profissões. E depois ela foi chamada, né, e acabou revelando que ela era uma atriz. Então estava ali porque deram um texto, pagaram a ela para ela divulgar aquele produto. Então veja bem, aonde é que está a verdade das coisas? Então, tu tem que tomar muito cuidado aonde dizer assim, não, você toma esse suplemento e você não precisa operar o glaucoma, não precisa tratar o glaucoma, e a pessoa fica cega. Ou então, toma esse suplemento e a catarata vai desaparecer. A catarata mantém-se ou até se agrava. Embora a catarata é reversível, mas o glaucoma não é. Então, o problema é a pessoa retirar o medicamento que era necessário para tomar um suplemento que não tem valor nenhum acrescido. Então, esse para mim, na minha opinião, e às vezes até me revolta, sinceramente, porque você vê que as pessoas estão sendo enganadas por uma questão de ingenuidade, né? E por um produto completamente falso, em que não tem o efeito que a pessoa divulga na televisão. E na verdade é até contra a lei, porque a pessoa não pode fazer uma propaganda com uma atriz de se dizer médica, fazer uma propaganda de remédio. Ela não pode fazer isso. Eu vi esse caso aí, inclusive eu sigo um rapaz que faz diversas denúncias de falsas propagandas, falsos casos. Eu vi esse caso aí exatamente. Que era uma atriz se dizendo ser médica, né? Mas não tem o CRM ali, não tem nada e sai... Absolutamente né? Exatamente. Nada. Mas isso é um problema, porque o grande problema é que as pessoas, além de serem enganadas, elas
deixam de fazer o tratamento correto. Sim, perfeito. Porque é melhor, não incomoda tanto. Pô, pronto, coitado, vão na boa fé, né? Sim. Na boa fé e depois acabam tendo lesões graves e irreversíveis com danos pro resto da vida da pessoa. Pois é. O senhor falou algo aí que eu achei interessante, que disse que a criança, né, principalmente, que não percebe que tem um problema na visão, porque não vê a diferença de um olho para o outro, exatamente. Né? E eu vi uma vez, não sei se é verdade, agora é um mito, verdade, você vai me dizer se é verdade ou não, que o nosso cérebro compensa. Por isso, principalmente a criança que não conhece, verdade, né? Ela vê ali um olho, aí um não tá vendo, o outro não tá vendo, um compensa o outro e o cérebro engana e acha que não tem problema nenhum. Você tem uma ideia? Isso é muito complicado. Por exemplo, você leva uma criança com 4, 5 anos de idade para fazer um exame oftalmológico e descobre que essa criança tem uma miopia, por exemplo, de 3, 4 graus num olho e 0 no outro. Para você fazer essa criança usar o óculos é um problema complicadíssimo, porque ela vê. Ela vê com o olho, mas para ela vê. Então ela joga bola, ela brinca, ela vê televisão, ela vai para a escola e o outro olho está entrando numa atrofia funcional total, que a gente chama de ambliopia. E essa ambliopia, depois dos 7, 8 anos de idade, se não for corrigida, você vê muitas crianças na rua com tapa-olho. Para quê? Para penalizar o olho bom, para que o outro comece a funcionar. Porque as células, que nós temos as células fotoperceptivas do olho, acabam entrando em atrofia, acabam entrando em ambliopia, é o termo técnico que nós utilizamos, e não se desenvolvem. Então, depois dessa idade, é muito difícil você recuperar a visão da criança. Então, os pais, coitados, muitas vezes ficam até deprimidos por dizer assim, puxa, eu deixei acontecer isso com meu filho. Ele não tinha a mínima ideia que aquilo estava acontecendo. Porque, na realidade, a criança via e não tinha qualquer tipo de queixa, porque via bem de um olho e mal do outro. Eu muitas vezes digo assim aos pais, às vezes era melhor que visse mal dos dois, porque vendo mal dos dois, ela não tem outra opção senão corrigir. Então, a probabilidade de desenvolver um problema eterno, né, para sempre, é maior, entende? Nossa. É mais complicado, mas é verdade, sim. É bom ficar alerta aí para os pais. Né? É verdade. Uma outra dúvida, de mito e verdade. Ficar sem os óculos pode aumentar o grau? Existe isso de aumentar o grau? Eu tenho culpa em aumentar o meu grau se eu ficar sem usar? Não, fisicamente ninguém prova isso, tá? Lógico que a gente fala isso para uma criança para que ela use o óculos, entende? Mas, por exemplo, eu tenho 40 anos, 50 anos, se eu não usar um óculos, eu vou ter problema? Vai ver mal. E é só isso que vai acontecer, mas não é a não utilização, pode dar dor de cabeça, tonturas, até vômitos, né? Dependendo do grau do indivíduo. Mas se não usar o óculos vai aumentar a graduação, isso é mito, tá? Realmente não vai aumentar. Agora, na criança é um pouquinho diferente, porque na criança tem esse problema. Se ele tem menos de 10 anos, a não utilização faz com que haja exatamente o não desenvolvimento dessas células fotorreceptivas que a gente tem no olho, entende? Sim. Então a criança ela pode desenvolver um problema que mais tarde vai acarretar uma certa insuficiência visual para sempre. Esse é o problema. Mas no adulto ou no adolescente, não. Ou seja, se ele não usar o óculos, ele vai ver mal. Esse é o grande problema, entende? Mas não é que porque não usou vai se agravar o problema. Isso não. Perfeito. Tá? É mito, então. É mito. Então vamos lá. Agora eu queria que o senhor me falasse algumas dicas para a gente cuidar dos olhos diariamente, né? Por exemplo, é importante de verdade manter uma iluminação boa para ler? Por exemplo, eu gosto de ler na cama de noite. Eu preciso realmente ter uma boa iluminação? Ou basta ali, hoje eu uso muito o Kindle, né? O Reader já tem a luz nele. Esse é um problema. E aí foi bom você falar no Kindle, porque é o problema das telas. Principalmente para crianças. Na minha época, eu já sou oftalmologista há 38 anos, então na minha época de residência não se sabia muito bem disso. Então, dizia assim, a miopia pode aumentar. Naquela época eu não usava praticamente, não existia nem... O celular era só para falar e mesmo assim era um tijolo enorme, então pouca gente tinha. Então realmente não tinha grande importância. Mas hoje com os smartphones, principalmente, os computadores, os tablets, a utilização excessiva faz com que a miopia numa criança aumente. E nós vimos isso muito na época da pandemia, em que as crianças deixaram de ir para a escola e acabaram fazendo a aula em casa, né? Online.
E essa utilização excessiva fez com que muitas crianças com miopia, estou falando um caso específico, que é a miopia, nos outros, né, no astigmatismo, hipermetropia, isso não acontece, mas na miopia começou-se a observar que realmente as crianças estavam tendo um aumento galopante dessa miopia. Então aí começou-se a perceber que o uso excessivo de tela provoca um cansaço visual e, consequentemente, um aumento dessa miopia. Que a criança vai ter um aumento, não tem jeito. Quanto mais cedo ela for míope, mais ela vai aumentar. Mas com a utilização da tela em excesso, ela acabou aumentando 3, 4 vezes mais do que o normal. E esse é que foi o grande problema. E viu-se agora a situação na pandemia. Ficou bem patente esse problema. Tá? Isso realmente autona, né? Totalmente. Lógico, a iluminação é muito importante, porque existe uma especialidade dentro da oftalmologia, que é a ergo-oftalmologia, que estuda as doenças dos olhos em relação ao mercado de trabalho. E hoje tudo é informática, tudo é TI, tudo é computador. E começou-se a observar uma série de problemas. Então, veja bem, a utilização excessiva, outra vez, estou falando na tela, agora no caso do computador, realmente acarreta problemas, acarreta o que nós chamamos de uma fadiga ocular. Tá? Então é aquela pessoa que no final do dia tem os olhos cansados, os olhos secos. E isso está provado pelo seguinte, porque um indivíduo que opera num terminal de computador, nós sabemos que ele, como está a uma distância muito curta da tela, 30, 40 centímetros, ele diminui o número de piscadas em 50%. Então imagina que ele pisca 30, 40 vezes por minuto, ele só vai piscar 20 vezes por minuto. Então o olho começa a ficar seco. Ele começa a sentir o olho seco e cansado. A Organização Mundial de Saúde prevê, mas isso não é colocado em prática, infelizmente, né? A entidade patronal às vezes não autoriza isso, que a cada 2 horas de utilização ininterrupta de uma tela de computador, no caso do mercado de trabalho, né? Num banco, num escritório, seja onde for, a pessoa deveria fazer um intervalo de 10 a 15 minutos para que possa dissipar essa energia que absorveu e não, por mais filtro que a tela tenha, tá? Sim. E voltar a piscar. Ou então, eu brinco sempre com meus pacientes, você bota um dísticozinho no computador, né? Um adesivozinho, bota assim, pisca. Aí cada vez que ele olha, ele pisca. Ele lembra de piscar, porque realmente a pessoa pisca muito menos e não percebe isso. Entende? Então, existe não é patologia, mas existe uma condição técnica que nós chamamos na oftalmologia de astenopia, que é o cansaço visual. Por isso se utiliza tanta lágrima artificial. E cada vez mais, não só pelo clima, pela poluição, mas também pela utilização exagerada dos terminais de computador. Caramba, legal. É bom saber. Essa dica dos 15 minutos de intervalo a cada 2 horas é excelente. É bom. Só não vale a pessoa fazer esse intervalo e ficar no celular, né? Pois é. Que não vai adiantar nada. Aí não tem utilidade, né? Pois é. Ainda tinha que realmente a importância de piscar regularmente. É isso aí. É importante mesmo. É super importante, porque nada é melhor do que a nossa própria lágrima, né? Sim. Essa é a verdade, porque a lágrima é boa, mas tem conservante. Bem, embora hoje você tenha uma gama grande de lágrimas sem conservante, que é o que eu indico para meus pacientes, entende? Porque pelo menos não vai ter uma irritação a longo prazo. Agora, a maior parte das lágrimas, que são mais baratas, tem conservante. Então, a pessoa utiliza e, passado algum tempo, vai ter irritação no olho. Entende como é? Porque vai destruir aquela camada epitelial que protege a córnea do indivíduo. Então, o ideal é a nossa própria lágrima, tá? Sim. Quanto mais a gente piscar, melhor. Quando um paciente vira-se para mim e diz assim, doutor, eu de vez em quando fico chorando à toa. Eu falei, ainda bem que fica chorando à toa. Se ficasse com o olho seco, a coisa era muito mais complicada. O senhor falou, realmente achei até engraçado. Eu não conhecia essa lágrima artificial que usa, né, para quem tem olho seco. É como se fosse um colírio? É um colírio. A pessoa... É um colírio. Hoje em dia, a indústria farmacêutica, eu acho que o produto que mais eles vendem são os colírios lubrificantes. Tá? Infelizmente, os melhores têm preços um pouco
salgados, vamos dizer assim, né? Que são exatamente os colírios que não têm conservante. Mas eles vendem em colírio e vendem sem receita médica. Não é necessário você ter receita médica, entende? Então, é importante, muito importante. Não só para o paciente que tem uma síndrome do olho seco, porque isso é uma doença, tá? Mas o paciente que utiliza um terminal de computador 8, 10 horas por dia. Que o pior, ele trabalha 8 horas por dia no trabalho e ainda leva o computador para casa para resolver o problema em casa. Então, ele continua utilizando o computador por mais 2, 3 horas. Então, o tempo de utilização ultrapassa em muito aquele que é recomendado pela OMS. Tá? Hoje em dia a gente ainda tem o celular, tem a televisão, tem tudo. A gente não vive sem tela, né? Verdade, é verdade. até quando eu for ler, a gente vai pro quê? Eu lembro perfeitamente, há uns anos atrás, eu trabalhei em Copacabana uma temporada, e havia um menino, com seus 8 anos, em que eu vi há um ano atrás, ele tinha 5 graus de miopia. Passado um ano, ele tinha 7 graus de miopia. E a mãe virou-se para mim e disse assim, aonde ele vai parar? Eu falei, uma boa pergunta que eu não sei te responder, aonde ele vai parar? E o que eu observei? Enquanto a mãe conversava comigo, ele tinha um tabletzinho na mão, jogando o tempo todo. E eu perguntei para a mãe, falei assim, me diga uma coisa, quanto tempo, o menino, já não me lembro o nome do menino, mas lembro do menino perfeitamente. Eu falei, quanto tempo o seu filho utiliza esse tablet? Doutor, dia e noite. Eu falei, então nós vamos combinar o seguinte. Eu falei na frente dele. Eu falei, a senhora só vai deixar ele utilizar esse tablet durante 2 horas por dia. E aí daqui a um ano nós vamos ver como é que ele estava. Sinceramente, pode até não ter muita relação uma coisa com a outra, mas um ano depois, ela me prometeu que cumpriu o acordo que nós fizemos ali. O menino praticamente subiu a miopia dele e não chegou a meio grau. Olha só. Então, foi isso? Não sei te dizer se foi, mas provavelmente foi. Entende? Porque o menino, ele praticamente utilizava a visão de 60 centímetros, 50 centímetros. A visão para longe ele não utilizava. E aonde é que o míope vê mal? Ao longe. Sim. O míope não vê mal ao perto. Então, para ele, a visão dele estava ótima. Porque ele via muito bem. Mas aí ele botava o óculos e ele via mal. Por quê? Porque a acomodação realmente acabava se exaurindo de tanta utilização da tela daquela criança. É o que o senhor falou, é a criança, né? Ainda está em desenvolvimento. Lógico. O cérebro vai acostumando a enxergar só naquela distância. As próprias células estão amadurecendo. Né? Quer dizer, nós sabemos que a miopia, por exemplo, pode subir até os 20, 25 anos de idade. Tá? Tem gente que sobe até mais. Então, agora imagina uma criança com 7, 8 anos de idade que já tem 5 graus de miopia. Então a probabilidade dele desenvolver uma miopia muito alta é muito grande. Muito grande. E isso realmente é um problema muito complicado. Então, hoje em dia, virou uma verdadeira epidemia, né? A utilização das telas por crianças é uma coisa impressionante. Você vê, às vezes, um casal, né, vai no restaurante, a primeira coisa que ele faz é tirar um tablet, botar na frente da criança ou celular, porque aí ele almoça tranquilo. E a criança fica ali almoçando o celular o tempo todo, né? Então, quer dizer, até por uma comodidade da família, dos pais, a gente acaba incutindo na criança o hábito do celular o tempo todo. É um mau hábito. É um péssimo hábito. Doutor, as telas hoje, né, a gente consegue enxergar até 500 tons de cinza ou colorido bilhões de cores e tal. O olho humano, ele é capaz de alcançar toda essa gama de variedade, de tonalidade? Não, na realidade é mito, tá? Na realidade, o olho humano, ele capta de 30 a 50 tons de cinza, e mesmo assim em condições de ambiente propício, tá? Iluminação, brilho, contraste. Então realmente aí sim chega. Embora nós sabemos que há animais, principalmente alguns tipos de inseto, que têm uma capacidade de resolução muito maior do que o ser humano. Agora, até foi legal que você me perguntasse fizesse esse tipo de pergunta, porque ontem eu estava estudando um pouquinho. E o que eu vi numa revista japonesa? Existe uma patologia chamada síndrome de Leber, que é uma patologia gravíssima que atinge uma população pequena, graças a Deus, mas que é altamente danosa. E o que acontece? Pega as pessoas entre os 30 e 40 anos de idade, ou seja, a pessoa numa idade muito produtiva, né, em que há atrofia do nervo óptico. Então é uma doença grave, muito grave, que até ontem não tinha cura.
Então a gente utilizava o quê? Corticoide. E aí, quando havia algum problema, esse corticoide nós suspendíamos para não ter problemas mais graves de visão. Então, os japoneses, tá? Isso foi publicado, mas aí, sinceramente, eu ainda não estudei assim mais a fundo. Criaram um tratamento através de alteração do genótipo, né? da parte genotípica do indivíduo, e conseguem melhorar a acuidade visual do indivíduo, dessas células, né? Nós temos 2 tipos de células fotorreceptivas no olho, os cones e os bastonetes, em que, além de curar a doença, eles passam a ter uma acuidade visual muito melhor do que uma pessoa normal que não tem patologia nenhuma. São 15 casos que deram certo. Tá? Então ainda é uma fatia muito pequena, mas que realmente abre um leque maravilhoso para uma doença que até ontem não tinha cura. Isso aqui é interessante na medicina, né? Medicina não é uma ciência exata, então o que ontem é verdade, hoje já é mito. Então, dizer assim, a síndrome de Leber não tem cura, ontem não tinha, hoje já tem. Doutor, a gente está falando de visão, de cores, aí me veio uma questão aqui. Em inglês a gente chama de colorblind, que é o daltonismo, né? Perfeito. E eu fico pensando, como que a pessoa descobriu que a outra não enxergava tal cor? É verdade, né? né? E uma enxerga a cor, a outra não. É verdade. Uma das coisas que a gente tem que fazer sempre, principalmente nas crianças, né? Porque o adulto, ele já sabe que é daltônico, né? Mas a criança não, porque para ele, aquela cor que ele não vê, é normal não ver. Entende? Então, tem que fazer um teste de daltonismo. Nós temos recurso para isso, entende? Eu, por exemplo, quando vejo uma criança que participa bem da consulta, que responde direitinho, lógico, uma criança pequena não vai ter esse tipo de comportamento, mas uma criança que tenha seus 4, 5 anos de idade, né, e nós conseguimos detectar se a criança é ou não daltônica com um pequeno teste visual, entende? E aí, é assim... existem óculos que melhoram um pouquinho, é verdade, entende? Mas as cores básicas, porque o daltonismo é um pouco complicado, porque no final é uma doença ocular e neurológica, entende? Então, o que acontece? Você tem o daltonismo primário, que são aqueles de cores primárias, e o daltonismo secundário, que não é tão grave, que é a mistura das cores. Então, ele vê as cores primárias, mas as secundárias não. Entende? Então, esse não é tão grave. Mas, por exemplo, como é que um indivíduo desse vai ser piloto? Não pode ser piloto. Por exemplo, vai fazer um exame na aeronáutica, se for daltonismo, está barrado. E em outras profissões é a mesma coisa, né? Então, o daltonismo não tem cura. Você consegue melhorar com determinados tipos de lente, mas a cura realmente não é alcançada. Então, só você fazendo o teste, tá, do daltonismo no consultório, que é um teste simplicíssimo, tá, você consegue detectar. Mas a verdade é que a maior parte das crianças são normais, não tem problema nenhum. Ó. Legal. Uma outra dúvida do daltonismo é que eu já ouvi dizer que não existem mulheres daltônicas ou homens daltônicos. É alguma coisa assim, só atinge um dos sexos. Não, atinge os dois. Atinge os dois. Não vamos ficar em desvantagem de jeito nenhum, né? Mas realmente tanto pode acometer homens como mulheres, tá? Isso aí não. Existem doenças, mas isso é outra história, tá? Que são doenças autoimunes, que muitas vezes estão ligados a um determinado gene, tá? Por exemplo, a retinite pigmentar, ela pode ser hereditária, ela pode ser herdada se o gene for dominante, por exemplo, do pai ou da mãe, entende? Mas quando o gene é recessivo, não. Eu conheci uma família no interior de Teresópolis que os 15 tem retinite pigmentar. E a retinite pigmentar também é uma doença que não tem cura, em que a melanina vai cobrindo a retina do indivíduo ao longo da vida e aí ele acaba cego. Caramba. Então, com 50, 60 anos, dependendo da intensidade da doença, a pessoa perde totalmente a visão. Ele fica como se fosse um tapete que se coloca na frente da retina. E é uma doença geneticamente propagada, tá, por um gene lógico, autossômico dominante, e que não há nada a fazer. Entende? Realmente é uma doença muito ingrata. Tá? Caramba, triste. E aí tanto pode atingir um sexo como o outro. Tá? Isso é uma maldição familiar, isso daí. É verdade. Família é verdade.
Eu queria que o senhor me falasse um pouco como é que é uma consulta oftalmológica, né? Como é que é? A pessoa diz que fica com nervoso de ser muito sensível na área da visão. Como é que funciona? Eu chego lá e como é que é? Isso depende muito de consultório para consultório, de conceito para conceito, tá? Na Clinoft, nós o que habituamos fazer foi o seguinte, principalmente nas primeiras consultas. Quando você já tem o teu paciente, você já o conhece, determinadas coisas você não precisa fazer ou repetir. Mas, por exemplo, um paciente de primeira consulta, nós fazemos o que nós chamamos de triagem do paciente. Então ele faz alguns exames elementares e, na realidade, quando ele entra no consultório, ele já vem munido do resultado daqueles exames, o que nos facilita muito a nossa vida, entende? Antigamente, por exemplo, eu lembro na minha época de residência, você para determinar o grau do óculos de um paciente, você demorava mais de meia hora. Hoje, em 1 minuto, você já sabe o grau do paciente, lógico. Depois você vai confirmar essa graduação dentro do consultório, não vai ficar atido só ao papelzinho que sai lá do autorrefrator. Mas hoje, por exemplo, a pressão ocular é importante, a autorrefração do paciente é importante, a medida das células do endotélio é importante, que é a nossa córnea, para ver se a nossa córnea é ou não saudável. Então, existem uma série de exames que nós preconizamos como pré-consulta, exatamente para que o paciente facilite a própria análise da sua visão. Mas, lógico, depois o resto nós completamos dentro do consultório. Depois, se o paciente realmente apresentar algum tipo de patologia, dependendo desse tipo de patologia, ele pode fazer, por exemplo, uma retinografia, uma angiografia, um campo visual para os pacientes com pressão alta no olho. A retinografia e a angiografia é mais para pacientes diabéticos, que Teresópolis, infelizmente, tem um número de habitantes muito grande, portadores de diabetes primário, mas principalmente secundário. E aí depende muito da capacidade de resposta de cada clínica ou de cada consultório, né? Em que quanto mais equipamento você tiver, mais rápido você vai chegar a um diagnóstico e tratar do paciente quando essa patologia tiver tratamento plausível. A tecnologia é incrível, né? O senhor falou que há 30 anos atrás demorava 30 minutos para descobrir um grau. É, né? Verdade, Hoje em dia, eu brinco com as técnicas lá do consultório que eu digo, os médicos são elas. Nós somos os juízes que vamos decretar a sentença, entende? Como é que é e como é que não é. Mas era muito mais complexo, era tudo muito mais manual, tá? A maioria das patologias que hoje eu vou dar um exemplo, antigamente nós víamos lá um salpicadozinho de cálcio na mácula do paciente, a gente dizia assim, isso aí é um depósito de cálcio benigno. Hoje a gente sabe que esse depósito, que era inocente, acaba degenerando numa degeneração macular da idade, que simplesmente retira a visão central do paciente. E do paciente idoso, que muitas vezes a única distração que tem é a leitura. E ele deixa de poder ler, porque ele não consegue. Então, hoje você faz um diagnóstico mais precoce, você faz um tratamento mais precoce e nem sempre você consegue evitar que o paciente desenvolva a doença, mas pelo menos você consegue prorrogar a qualidade de vida e a qualidade da visão desse paciente. Lentes de contato. Eu acho muito complexo, eu prefiro usar óculos, porque a lente de contato tem que ter um trabalho manual, tem que deixar lá. Eu queria que você me falasse alguns erros comuns que as pessoas usam, né, ao usar a lente de contato. Perfeito. Eu adoro as lentes de contato, tá? Mas nos outros. Eu, por exemplo, não consigo botar nenhuma gota de colírio no meu olho, é uma desgraça. Eu sou um péssimo exemplo, entende? Mas as lentes de contato, realmente, para quem se adapta e quer usar primeiro tem que querer. Tá? E se dizer, eu vou botar uma lente de contato, porque a lente de contato dá muito mais trabalho que um óculos. O óculos você pega em cima da mesa, bota no rosto e sai correndo. Lente de contato não é bem assim. Você tem um tratamento, você tem que ter um cuidado, você tem que ter uma série de conceitos com a lente de contato que com óculos não existe. Então, mas que a lente de contato dá uma visão muito melhor ao paciente em determinados casos, lógico. Tem graus que ela não atinge a correção. Você tem hoje, por exemplo, uma patologia que infelizmente Teresópolis também tem muito, que é chamado ceratocone, que é uma degeneração da córnea, que acontece muito na primeira infância devido a um problema alérgico que nós chamamos de atopia. É aquela criança que não para de coçar o olho. E junto com isso ele tem uma rinite, ele tem outros processos alérgicos incluídos nessa patologia. E como ele está em formação, ele acaba deformando essa cúpula que é a córnea.
E esse ceratocone é muito complexo, porque ele vai se desenvolvendo ao longo da vida da criança e vai tirando a visão. Então, o óculos chega a um ponto que não corrige mais aquele astigmatismo totalmente irregular e alto em termos de correção. Então, a lente de contato, para mim, é excelente, tá? Desde que a pessoa se adapte a ela, lógico, né? Agora, também tem que ter cuidados. Uma lente de contato o indivíduo não pode botar no olho e esquecer que tem a lente no olho. Aí vai ter ceratite, vai ter conjuntivite, vai ter úlcera de córnea, que é muito mais complicado, entende? Então, esse é o problema maior, é o trabalho que dá. Mas aquele paciente que se adapta e que tem uma boa visão com lente de contato, nunca mais quer o óculos. Vai usar o óculos lá para reserva, para qualquer problema que aconteça, ele vai colocar o óculos para poder ver, porque se ele não coloca, ele não vê, né? Então, é uma outra situação. E hoje, as lentes de contato desenvolveram-se tanto, tem tanta gama de lentes de contato, tanto modelo e tipo, que hoje, por exemplo, as lentes de contato são altamente hidratadas. Hoje tem lentes de contato multifocal. Então é como se você tivesse um óculos multifocal, que dá para ver perto, médio e longa distância, no seu olho. E o que é melhor, a distância do óculos para o olho é mais ou menos de 12 milímetros. Esses 12 milímetros na lente de contato não existem. Então você vê em todos os ângulos da mesma maneira. Entende? Então eu sou um apologista das lentes de contato, desde que bem adaptadas e bem recomendadas para o paciente. Dormir com elas nunca. É assim, existem lentes que você pode, não quer dizer que, eu dormi, esqueci, cheguei em casa cansado, esqueci de tirar a lente, dormi de um dia para o outro. Não é isso que vai dar problema. Agora, não vai fazer disso o dia a dia. Entendi. Entende? Semana não Uma semana, de jeito nenhum. Porque aí a tua córnea não vai respirar, né? Vai respirar vai ter uma oxigenação deficitária e aí vai começar a ter problemas de córnea, entende? Tem pacientes, por exemplo, que chegam a um ponto que não conseguem mais suportar a córnea, as lentes de contato, porque irrita o olho de uma tal maneira. Por quê? Porque eles já provocaram tanto dano à córnea que ele não consegue mais se adaptar à lente de contato. Tá? Então realmente tem que ser usado com zelo e com regras, vamos dizer assim, né? Se você usar direitinho, às vezes você é obrigado a umidificar a lente, tem colírios próprios para você utilizar com lente de contato, você pode utilizar sem problema nenhum, até porque é bom, porque na realidade o que acontece? Você já tem um olho seco, você vai botar uma córnea em cima da outra, porque no fundo você dobra a córnea, né? Você tem uma lente e a córnea. Então, mais um motivo para você lubrificar o olho. Então, existem colírios para usar com lente de contato, que não causa dano nem para o olho, nem para a lente de contato. Então, você tem que realmente ser treinado para que você faça uma boa utilização das lentes de contato. Mas eu sou perfeitamente a favor. Legal. Agora, mais uma dúvida totalmente de leigo da lente de contato. O senhor disse que a lente de contato ela não alcança certos graus. Sim. Né? Sim. É possível a pessoa usar a lente de contato e mais um óculos? Lógico, sem problema nenhum. Legal. Isso aí é uma proporção. Por exemplo, imagina, vou te dar um exemplo típico, tá? O indivíduo, ele tem, vamos lá, a lente de contato ela chega só a 15 graus de miopia. Vamos usar a miopia, que é o mais comum. Mas, por exemplo, ele tem 20 graus de miopia. Então, o que é que você pode fazer? Você pega, bota os 15 graus com a lente de contato, corrige com a lente de contato e faz o que a gente chama de sobre-refração. Vê o que faltou naquela correção. E aí você dá no óculos. Agora imagina, a grossura de uma lente de 20 graus para uma grossura, por exemplo, de 4, 5 graus. Então, esteticamente, o paciente sai lucrando. Mas isso tem que ser um acordo entre o paciente e o médico. Tá? Porque vai ser um custo acrescido, mas que realmente o paciente vai ver melhor e vai se sentir esteticamente mais confortável, sem dúvida nenhuma, sem problema nenhum. Por exemplo, uma pessoa que tem a miopia, vê mal ao longe, mas não se adaptou a uma lente multifocal. Muito simples, bota a lente para ver ao longe e um óculos para leitura. Perfeito. Sem problema nenhum. Isso é muito comum acontecer. Legal. Isso eu não vou falar no podcast, mas acabou então o fundo de garrafa, né? Que as pessoas falavam. Perfeitamente. Porque... Para quem quer, lógico, né? Tem gente que não tem condição. E tem gente também que não quer encheção de saco. Sim, fala, isso dá muito trabalho, não é isso que eu quero. Entende como é que é? Esse a gente deixa por off. Não precisa ir para lá. Isso aqui o senhor até falou já. Tá, mas eu vou pegar um tópico aqui específico. Tá.
O senhor falou bastante sobre a importância da criança fazer o exame, né? Mas eu acho que é importante a gente falar o quanto isso é importante, principalmente no início da fase escolar da criança, né? Porque às vezes a criança tem que sentar muito lá perto para poder enxergar o quadro, alguma coisa assim. Queria que você falasse mais sobre a importância do exame na criança. Então, eu acho que, por exemplo, quem nos pode ajudar e muito são os professores, né? Porque o professor, não adianta pegar a criança e dizer, pô, mas ele não vê lá nada, eu vou botar ele aqui na frente na sala. Tem que saber o porquê, mandar uma cartinha para o pai, para a mãe, né? Dizendo, olha, o menino, se eu botar ele no final da sala, ele está vendo mal. Eu tenho que botar ele aqui na frente para ele poder enxergar aquilo que está vendo no quadro, né? Então, hoje em dia, há uns anos atrás, uma equipe de alunos da faculdade, eu dou aula na faculdade aqui de medicina aqui em Teresópolis, me propuseram um trabalho e me pediram para eu ser o coordenador. O trabalho era muito simples. Qual era o trabalho? Nós pegamos um cartaz onde tinha as linhas visuais, onde nós podíamos saber se aquela criança via 20, 30, 40, 50%. Um cartaz, um pequeno quadro, eles levavam para uma escola que anteriormente foi solicitada a autorização para fazer exame nas crianças, e nas crianças entre os 5 e 10 anos de idade que nunca tinham ido ao oftalmologista. Eram escolas municipais, eram colégios municipais, e vocês não imaginam a quantidade de crianças que tinham problemas de visão que não era detectado, e era muito simples. O que eles faziam? Eles colocavam a criança a 5 metros de distância desse quadro, mandavam tapar um olhinho e ler as letras, tá? E depois mandavam tapar o outro olho e ler as letras. E aí tinha um pequeno questionáriozinho, tá? E nesse questionário eles iam anotando a idade, o nome da criança e a deficiência da criança. Lógico, se a criança não tinha deficiência nenhuma, estava excluída do trabalho, né? Mas vocês não imaginam o número de crianças com problemas de visão não detectados, tá? E lógico, essas crianças foram encaminhadas à Secretaria de Saúde e na época a Secretaria de Saúde encaminhou para os serviços que teriam a competência para resolver o problema, né? Que teriam um acordo com o próprio Sistema Único de Saúde. Mas é muito importante, porque a criança é isso, a criança ela se distrai um pouco e não detecta. Para ela, aquilo que ela está vendo é o normal, quando na realidade não é. Às vezes fica até como um mau aluno, né? Porque perde o interesse em ler, perde o interesse em aprender alguma coisa. Eu tive um caso extremo, tá? Eu gosto de contar, eu sou contador de casos. Eu tive um caso extremo há uns anos atrás, nem foi aqui no Brasil, em que um menino, tá? Me foi pedido para fazer uma consulta de uma criança com 15 anos que estava numa espécie de APAE, tá? Lá onde eu estava tem um outro nome, mas era uma criança, era um colégio para crianças especiais. Sim. Por quê? Porque ele não aprendia a ler nem escrever. Ele era realmente de uma família humilde. E quando eu falei, não tem problema, você pode trazer o menino aqui, pelo amor de Deus, é uma consulta, sem problema, é uma consulta gratuita. E quando eu vi o menino, esse menino hoje é garçom, tá? Ele tinha 15 graus de miopia. Então esse menino não tinha um problema mental. O problema dele era uma miopia, ele não via, por isso ele não aprendia a ler. E a partir do momento que aquela criança foi corrigida, ele passou a ser uma criança normal com outra qualquer. Tanto que tiraram ele da escola, tá, de crianças especiais, e matricularam ele numa escola regular. Hoje ele deve ter 30 e tantos anos e é garçom. De vez em quando ainda me serve. Isso lembra de mim até hoje. Então é muito interessante isso. Bom, tá? Essa história foi muito boa. Porque podcast é isso. Essas histórias assim enriquecem muito. É verdade, isso aconteceu comigo. Muito bom. Excelente. Essa daqui acho que é bem a área que o senhor gosta. Queria que o senhor me falasse como funciona a cirurgia de catarata. Bom, a cirurgia de catarata é talvez a cirurgia que mais se faz no mundo, tá? 70% das cirurgias de catarata são a catarata do idoso, né? Você pode ter cataratas patológicas, como traumas, ou, por exemplo, uma catarata metabólica, é muito comum no diabético não controlado, ele vai ter uma catarata muito mais precoce, mas as cataratas acontecem a partir de 65, 70, 75 anos, dependendo de cada um, da sensibilidade do organismo de cada um. Então, a catarata não é uma patologia. Catarata nada mais é do que um envelhecimento do globo ocular. Não do globo ocular sim, mas principalmente do cristalino, que é uma lente que nós temos natural dentro do olho,
que deveria ser transparente, e é a maior parte da nossa vida, mas que a partir de uma certa idade ela começa a ficar opacificada. Então, catarata não é uma urgência oftalmológica. Essa história de ou opera ou fica cego, até pode ficar cego, realmente pode perder a visão daquele olho, mas isso é recuperável. Você opera e a visão volta ao normal, tá? Então não tem uma urgência urgentíssima. Eu, por exemplo, essa é a minha concepção. Eu acho que catarata, quem faz o diagnóstico é o médico. Quem dá o time da cirurgia é o paciente. Quando o paciente chega e diz assim, olha, não dá, tá? Eu já estou começando a botar café fora da xícara, já estou batendo com o carro na porta da garagem, já estou batendo com o ombro na porta de casa, então começa a ter um transtorno na vida do dia a dia do paciente, então não tem motivo para não operar o olho do paciente. A catarata passou por várias fases. Ela começou na Índia, tá? Com uma técnica chamada de reclinação ou declinação, em que o indivíduo furava o olho do paciente, veja bem, com uma vareta de bambu e jogava o cristalino para dentro do olho. Lógico, o paciente ficava com uma graduação enorme, né? Porque ela não era corrigida e naquela altura os óculos também praticamente não existiam. Depois, ao longo dos anos, ela passou a ser uma cirurgia mais realizada e aí abria-se 180 graus o olho, tá? Tirava-se o cristalino e não substituía porque não havia lentes intraoculares. Mais tarde, já se passou a abrir o olho, tirar o miolo do cristalino e colocar dentro desse local preparado pelo cirurgião uma lente intraocular, que substituía o grau desse cristalino do paciente. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas, tá? Hoje em dia você tem a técnica da facoemulsificação, que é uma técnica em que você é minimamente invasiva, você abre mais ou menos 1,8 a 2 milímetros, onde você introduz um aparelho que é o facoemulsificador. Esse facoemulsificador vai triturar esse cristalino, aspirar o cristalino e você injeta uma lente já injetável, vamos dizer assim, dentro do globo ocular. E essa lente se amolda nesse local. E o paciente, então, passa a ter uma visão muito bem para perto e, para longe, e às vezes, dependendo do tipo de lente, até para longe e para perto, tá? E existe hoje também a cirurgia por laser. Existe um aparelho chamado Fento II, que é um aparelho caríssimo, então não tem, por exemplo, Teresópolis não tem esse tipo de aparelho, porque rentabilizar um aparelho de praticamente $1 milhão de dólares é muito complicado. Mas mesmo assim, esse aparelho não faz a cirurgia completa, ele faz 50% da cirurgia. Então ele faz as incisões, tritura o cristalino, mas quando na hora de aspirar e jogar a lente, o médico tem que entrar em campo e fazer o resto da cirurgia. Então, hoje uma cirurgia de catarata, se o paciente não tiver qualquer tipo de patologia, é uma cirurgia que demora de 15 a 20 minutos. É uma cirurgia rápida, é uma cirurgia feita ambulatorialmente, em que o paciente termina a cirurgia e vai embora para casa. E depois faz o segmento. Então, hoje, realmente... Agora, quando o paciente diz assim para mim, doutor, isso hoje é uma doença, é uma cirurgia vulgar. Sinceramente, eu não concordo com isso. É uma cirurgia extremamente delicada, nós estamos mexendo com o órgão do sentido, em que tudo é muito delicado, é muito suave, em que qualquer movimento falso você pode provocar um problema para o paciente. Então, não é uma cirurgia tão inocente quanto isso, tá? Mas é uma cirurgia, a evolução da cirurgia da catarata, ela realmente teve, nos últimos 30 anos, uma evolução abismal. Passamos do corte de 180 graus para um corte de 1,8 milímetros. Quer dizer, é uma cirurgia praticamente invasiva. E o mais importante, essa incisão não necessita dar pontos, tá? Então o paciente sai sem um ponto no olho, o que é excepcional. Então é uma cirurgia que realmente evoluiu muito. A tecnologia de novo, né? Eu acredito que vai evoluir muito mais. Mas agora o ideal seria um dia se nós colocássemos um colírio, né, que simplesmente fizesse com que o olho voltasse aquele cristalino jovem, né? E a pessoa voltasse a ver sem precisar fazer qualquer tipo de cirurgia. Mas com os novos tratamentos biológicos, quem sabe se um dia a gente não vai chegar a esse ponto. Daqui a pouco, nanotecnologia. Exatamente. Eu acho que o caminho é esse aí. Né? Mais uma dúvida sobre catarata. A pessoa fez a cirurgia. Sim. Pode voltar a catarata? Não.
Não volta. Absolutamente, tá? O que às vezes pode acontecer, e às vezes confunde-se um pouco o paciente, é que pode haver um pequeno depósito de células na parte posterior dessa lente intraocular, dessa lente artificial, e essas célulazinhas opacificam essa região. E aí a pessoa começa a ver outra vez opacificada. Aí diz, uai, voltou a minha catarata? Não voltou nada, tá? Isso é normal, não acontece em todo mundo, mas aí 30% a 40% das pessoas é normal que isso aconteça. E aí você detecta, faz um pequeno laser, que a gente chama de YAG laser. É uma cirurgia que é feita, não é cirurgia, é um tratamento que é feito no ambulatório, tá? No consultório da gente. Legal. Tá? E o paciente no dia seguinte volta a ver normalmente e basta só uma vez na vida. Então, é uma vez e está resolvido o seu problema para o resto da sua vida. Legal. Foi catarata. Esse aqui a gente já falou bastante. Não sei se cabe mais alguma coisa sobre o uso prolongado de telas. Acho que a gente já falou conversou muito, bastante, né? eu acho. Uso excessivo a gente falou lá atrás e tal. Vamos lá. Esse aqui é aquele do teste de visão. Fica sendo o último. Tá, vamos lá. Doutor João, existe algum teste que eu possa fazer na minha casa para saber se eu realmente tenho um problema de visão antes de ir no consultório do senhor, para o senhor dar o veredito final, real? Pode, isso é muito simples. Por exemplo, você imagina que você está vendo uma televisão, né? E você não usa óculos. Olha para a televisão, principalmente num filme legendado, né? E tapa um olho e depois tapa o outro. Então você vai ver se existe um olho que se sobrepõe sobre o outro. Entende? Ou se num olho você vê mal e o outro olho você vê muito bem. Entende? Então pode ser muita coisa, lógico, mas isso aí é o gatilho para levar você ao consultório do oftalmologista. Outra coisa que é importante na criança, eu sempre enfatizo muito a criança, porque a criança ela não tem essa preocupação, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a criança que chega muito perto da televisão. Isso é muito comum. O pai ou a mãe que acompanha a criança, ou os pais que acompanham a criança, dizem assim, uma coisa que eu observo muito nele é que eu ligo a televisão e ele cola na tela da televisão. Ora, se ele chega muito perto da televisão é porque ele vê mal. Entende? Então isso é um gatilho também de você levar a criança e ver. Até pode ser que não, seja um hábito, mas a maior parte das vezes não é um hábito, realmente é uma deficiência visual. E aí você observa. Fora a professora na escola, né? Que está todo dia com a criança e vê que a criança tem realmente uma deficiência visual qualquer. Mesmo que, lógico, ali é impossível saber o quê. Né? Mas com um exame simples, hoje em dia você tem os autorrefratores, né? Que em 2 minutos você detecta qual é o grau do indivíduo, né? Se é uma miopia, se é uma hipermetropia, se é um astigmatismo, e você determina e prescreve a correção. Então hoje em dia é muito simples ver isso, mas lógico que em casa dá para ver sim. E no nosso caso, o adulto, né? É muito comum, por exemplo, você está dirigindo e aí fala, cara, eu só consigo ler a placa quando chego em cima. Ou então aquele paciente que chega pra gente e diz assim, eu canso de perder o meu ônibus, porque eu só vejo que é o meu ônibus quando ele chega muito perto de mim. E aí ele já passou. Entende? Então isso é muito comum. São pequenos sinais do dia a dia, do nosso dia a dia, que acabam detectando uma certa necessidade de uma consulta oftalmológica. Perfeito. Aqui a gente foi todos, só falta agora o do Outubro Rosa, que eu não sei como que a gente pode abordar, que a gente poder já usar em outubro, entendeu? Pode ser uma mensagem, alguma coisa assim. Eu não sei nem como perguntar. Existe alguma... com o câncer de mama, de dar alguma coisa no olho, não, né? Então, realmente não tem nada a ver. Relação então, não existe nenhuma, não. Tem que ser uma mensagem realmente assim de conscientização pelo câncer de mama. Eu posso fazer o seguinte, agradecer a oportunidade de estar aqui presente hoje. Sim. E aproveitando a minha vinda aqui, eu gostaria de chamar a atenção para o próximo mês, né? Aonde o senhor pode falar, na verdade, já esse mês, que a gente vai soltar em outubro já. Tá legal. Entendeu? Já pode falar que como se a gente já estivesse em outubro, né? Ok. Né? Perfeito. Quer? Pode, por favor. Pode. Então eu gostaria de agradecer a equipe aqui do podcast, a oportunidade. Sinceramente, foi o meu batismo hoje, tá? Porque eu nunca tinha feito nenhum podcast, mas realmente acho
muito útil, eu gostei muito de estar aqui presente. E fora a oftalmologia, vou mexer em outra área, mas eu acho que é muito importante chamar a atenção de quem nos está vendo e ouvindo hoje para aquilo que se comemora, não se comemora, aquilo que se enfatiza durante o mês de outubro, que é o Outubro Rosa. Né? Chamar a atenção das mulheres de fazerem realmente o rastreio do câncer de mama. Eu acho que a imprensa escrita, falada, ouvida, faz muita campanha, mas nunca é demais a gente lembrar realmente da importância desse mês dedicado à prevenção do câncer de mama. Então fica aqui o meu agradecimento e o meu alerta para todas as senhoras, todas as mulheres que ainda não fizeram a sua mamografia, procurarem os serviços ligados a essa área e fazerem realmente o rastreio do câncer de mama. Aproveitar esse Outubro Rosa, que é muito importante para todos nós. Perfeito. Então é isso, pessoal. Primeiramente, quero só agradecer aqui ao Dr. João pela presença. Muito obrigado. E não se esqueça, tá? De curtir, compartilhar e comentar aqui embaixo no vídeo. E fique ligado para o nosso próximo episódio. Tchau!